Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Gleice, tá? E hoje nós vamos trabalhar o descritor 12, que pede para vocês identificarem semelhanças, certo? De opiniões ou ideias na comparação entre textos. Isso mesmo, nós vamos trabalhar com mais um descritor. E esses conteúdos, pessoal, são conteúdos importantíssimos que vocês precisam reforçar. Então, se sobrar um tempinho, não deixa de forma nenhuma de fazer uma revisão e estudar os conteúdos que nós já estudamos até aqui, tá certo? Então, na aula passada nós vimos o D11 e nessa aula nós vamos estudar o D12. Mas vocês devem se questionar, como assim? Como é que vai funcionar essas questões, né? Então, no D12 nós vamos perceber que as questões elas vão ter mais de um texto, até mesmo porque vocês vão comparar as opiniões que vão existir. Se essas opiniões são semelhantes, se essas opiniões são distintas. Gente, como eu falei, é necessário que vocês tenham uma atenção maior, que vocês façam uma leitura aguçada dos textos e que vocês analisem, quando forem resolver as questões, as alternativas, tá certo? Nós sabemos que dentro das questões vocês vão ter uma alternativa que é considerada correta, que é o que nós chamamos de gabarito, e 4 alternativas que são distratores. Uma dica que eu dou é que vocês analisem de modo a perceber se dentro dessas alternativas vocês não vão ter palavras sinônimas. Isso mesmo. Vamos recordar o que é sinônimo, né? Sinônimos são palavras diferentes, mas que possuem o mesmo significado. Então, se eu tiver sinônimo dentro das minhas alternativas, eu já posso considerar que elas serão distratores. Até mesmo porque eu só vou ter uma resposta certa, que é o que eu chamo de gabarito. Então, no D12, nós vamos trabalhar com mais de um texto, né? Porque vai ser comparação. O que seria comparar? Eu vou ter que analisar os textos, tá? Então, você vai comparar os textos e os termos serão muito comuns dentro lá dos itens, né, de resposta. Que termos são esses? Complementares, contraditórias, iguais, semelhantes, também contrárias, distintas, tá? É importante que vocês percebam que esses termos, eles vão estar lá e que vocês precisam saber os significados para poder encontrar a resposta certa. Então, é importante que vocês saibam o que é uma ideia complementar, o que é uma ideia igual, o que é uma ideia semelhante, o que é uma ideia contraditória, o que é uma ideia distinta. Por isso que é importante que você conheça, né, e saiba o que são palavras sinônimas, porque eu não vou ter 2 respostas, eu só posso ter um único gabarito. Então, analisa, lê e tenta compreender e aprender o significado dessas palavras. Então, vamos lá. Ideias complementares são que se completam, como a própria palavra diz, tá certo? Contraditórias, elas são distintas, né? A palavra contraditória e a palavra distinta são sinônimos. Então, se você vai responder uma questão como essa, e lá tem alternativa A, distinta, e alternativa B, contrárias, você já sabe que essas alternativas não podem ser o gabarito, porque nós não podemos ter a mesma resposta. Por isso que é importante que vocês analisem se existem sinônimos, porque se tiver, você já descarta. E já elimina algumas alternativas, o que facilita você encontrar o gabarito, tá? Além das complementares, eu já falei distintas, diferentes, contraditórias, né? São sinônimos, tá? Iguais, você já sabe o que é igual, uma coisa igual a outra. Semelhante é que é parecida, mas não é igual. Então, é importante você observar tudo isso, tá certo? É importante que você tenha atenção, que você faça uma análise, tá? E não tenha preguicinha para que vocês consigam ler detalhadamente os 2 textos. Sem a leitura vai ser impossível que vocês tenham a resposta correta, tá bom? E não deixem, pessoal, de ter compromisso na hora de resolver as questões. Essa semana, novamente, nós vamos trabalhar com material estruturado, tá certo? Agora com D12, dando continuidade ao nosso processo, tá? E é importante que vocês, se tiverem um tempinho extra, né, façam uma revisão, vocês têm todos os materiais e nós, professores, estamos disponíveis, tá? Então, que vocês tenham uma boa semana e que vocês consigam resolver tudo certinho, tá bom? Beijinhos e até a próxima aula.